Larissa, número 19, aí eu vou fazer uma análise sobre o poema Janela e o poema Casa. Janela. Janela, rente ao mar e rente ao tempo. Ó mãos poisadas sobre um junho antigo, de ano em ano, de hora em hora, caminho para a frente e cega me persigo. Quem me consolará do meu corpo sepultado? Agora eu vou fazer uma análise sobre o poema, sobre o que as palavras querem dizer. Janela, rente ao, rente quer dizer uma coisa bem colada, bem junta. A janela, ela não tá só de frente pro mar. Ela tá tão perto que parece que faz parte dele. E a mesma ideia vale pro tempo. A janela é o ponto de onde a pessoa olha pro passado. Mãos poisadas são como se fossem mãos pousadas, paradas com carinho sobre alguma lembrança que não volta mais. Um junho antigo. Junho não é só um mês no poema, é um código para um verão ou uma época feliz e especial do passado. Cega me persigo. É como se a pessoa corresse atrás de si mesma, mas sem enxergar para onde ela vai. Ela tenta encontrar a pessoa que ela foi no passado, mas ela não consegue. Corpo sepultado. É a parte dela que meio que morreu no passado. A sua juventude, a sua alegria, a pessoa que ela era antes, naquele junho antigo, que já não existe mais. Agora explicando um pouquinho sobre o verso por verso do poema. Janela rente ao mar e rente ao tempo. A pessoa, ela tá olhando pra janela que dá pro mar. Dali, ela também consegue ver o tempo passar com as suas memórias. Ó mãos poisadas sobre um junho antigo. Ela se lembra com saudade de um passado feliz. As mãos poisadas são a memória de um carinho, de um momento de paz que ficou para trás. De ano em ano, de hora em hora. O tempo, aqui ela quer mostrar que o tempo não para. Ele pode passar tanto devagar, como ela fala de ano em ano, ou rápido, como ela fala de hora em hora. Só que tudo isso ao mesmo tempo. Caminho para a frente e cega me persigo. Aqui é o grande conflito do poema. A vida obriga a seguir em frente, mas ela não avança de verdade. Em vez disso, ela fica correndo atrás do seu próprio eu, do passado, e da pessoa que ela já não é mais. É como se fosse uma corrida sem rumo. Quem me consolará do meu corpo sepultado? É um desabafo de tristeza. Ela pergunta quem vai confortá-la por ter perdido a sua juventude, a sua essência, que é uma dor tão profunda que ninguém vai poder entender ou então consolar ela. Agora explicando um pouquinho sobre a métrica e a rima. Esse poema, ele não tem uma música ou um ritmo muito óbvio. Então, os versos, eles são de tamanho diferentes, o que combina com um tema de confusão ou então de desespero. As rimas, elas são fracas, elas não têm um padrão. Existe uma sonoridade que se repete, como tempo, hora, antigo, mas é tudo muito sutil. Parece que a ideia era valorizar mesmo o sentimento e não a musicalidade. E agora, o que tudo isso tem a ver com o título do livro, que é Geografia? A janela é como se fosse um ponto no mapa. De um lado, a gente tem a geografia real, que é o mar, e do outro, a geografia emocional, que é o tempo ou as memórias. O junho antigo e o corpo sepultado são como lugares no mapa da vida dessa pessoa. São lugares onde ela já esteve, mas ela não pode voltar. A pessoa, ela se sente perdida. Ela até tenta caminhar para frente, como ela diz no poema, no mapa da sua vida. Mas, na verdade, ela só dá voltas perdida com saudade do seu eu do passado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o segundo poema. Casa. A antiga casa que os ventos rodearam, com suas noites de espanto e de prodígio, onde os anjos vermelhos batalharam. A antiga casa de inverno em cujos vidros os ramos nus e negros se cruzaram. Sob o ímã de um céu lunar e frio, permanece presente como um reino e atravessa meus sonhos como um rio. Agora eu vou fazer uma análise do poema sobre o que as palavras querem dizer e ao mesmo tempo também já descrevendo um pouco de cada verso. Os ventos rodearam. Não é só um vento de verdade, é como se a casa ela vivesse no meio de uma energia muito forte, uma agitação constante, que vinha de todos os lados. Noite de espanto e prodígio. As noites lá eram assustadoras, mas ao mesmo tempo acontecia coisas quase mágicas, que era o medo e o encantamento juntos. Anjos vermelhos batalharam. Anjos mais vermelhos em guerra. Isso mostra que dentro da casa rolava diversos conflitos pesados, brigas que pareciam batalhas espirituais. Aquela parte do inverno com ramos nos vidros passa uma imagem bem triste, como se fosse galhos secos batendo nas janelas, com aquele visual de frio e solidão ao mesmo tempo. O lunar com um imã é bem interessante porque era um céu que parecia puxar tudo para baixo, como uma força estranha que ela não consegue entender. E o mais forte do poema, a casa, que é na parte permanece como um reino, ou seja, virou um mundo inteiro dentro da memória. E atravessa sonhos como um rio. As lembranças, elas invadem os sonhos sem parar, como uma água corrente. Ou seja, tudo vem ao mesmo tempo e ela não consegue, de certa forma, segurar todas essas lembranças e sentimentos. Agora falando um pouquinho sobre a forma do poema, esse poema ele tem uma estrutura bem tradicional, ou seja, são 8 versos com 10 sílabas cada, que dá aquele ritmo mais leve, como se fosse alguém contando uma história. O que é mais interessante nele é que ele usa essa forma para falar de algo tão pessoal como as memórias de uma casa. As rimas, elas seguem um padrão bem organizado e elas vão se alternando nos 6 primeiros versos e depois elas fecham com 2 versos que rimam entre si.
Isso dá uma musicalidade pro poema. Agora, explicando o que tem a ver com o título de geografia, a tal casa que o poema fala não é de um tijolo e cimento, como a gente imagina, mas sim um lugar que a gente leva dentro de nós mesmos. Na visão da autora, os lugares que a gente vive, especialmente a casa, criam raízes dentro de nós. A casa vira tipo um território emocional, com as suas próprias regras, histórias e espíritos. Era ali que aconteciam os medos, as batalhas internas e, como ela cita, os anjos vermelhos. Ou seja, a verdadeira geografia não é dos mapas, mas sim esse território emocional que nós carregamos dentro de nós mesmos.